Salve, salve, né? Estou aqui terminando mais a sexta edição do seminário sobre filosofia política, mas eu quero chamar a atenção para a menor epístola que o apóstolo São Paulo escreveu. Ela só tem um capítulo e tem 29 versículos. Ela está antes da carta de Hebreus, da epístola de Hebreus. Não sabemos quem escreveu Hebreus. O apóstolo São Paulo escreveu 3 epístolas, 2/3 do Novo Testamento. E é uma carta lindíssima, com uma mensagem lindíssima. E outro dia eu vi alguns ataques de alguns expoentes no Brasil contra a epístola de Paulo a Filemon. A história é a seguinte: para entender aquela carta tem que se entender a história, né? Lá em Colossos, na Ásia Menor, que hoje é a Turquia, um lugar que ficava a 2.200 quilômetros de Roma, havia o Filemon, um homem muito rico, né, um fazendeiro muito rico, um empresário muito rico, e ele detinha escravos, né? Isso sempre, infelizmente, aconteceu, né? Os gregos também, né? Os americanos, brasileiros, né? Sempre tiveram escravos, né? O povo judeu foi escravo de muitas nações, infelizmente. E havia um escravo lá que o nome dele era Onésimo. Um escravo geralmente não sabe ler, não sabe escrever, na sua maioria. E o Onésimo, ele resolveu fugir e ele roubou. E a lei daquela época era que quem roubasse seria morto. E ele roubou ali em Colossos, na Ásia Menor, e ele conseguiu fugir para Roma. O apóstolo São Paulo está preso em Roma, só que ele mora numa habitação, né, mantida por ele mesmo, a casa, né? Mas a escolta romana ficava em volta da casa, mas ele tinha liberdade de pregar o evangelho, de receber pessoas. E o Onésimo começa a frequentar a casa que Paulo pregava, e o Onésimo acaba se convertendo. E ele acaba se tornando um grande amigo de Paulo, e ele acaba se colocando à disposição, ele acaba ajudando a lavar roupas, ele acaba ajudando a cozinhar, ele acaba se colocando às ordens. Mas acontece que um dia o arrependimento bate, né? Um dia o Onésimo muda de humor, muda de semblante e chega chorando perto de Paulo e resolve lhe contar da sua vida, da sua tragédia e do seu crime. Paulo fica muito sensibilizado a hora que ouve ele contar todos aqueles fatos. Paulo teria que entregar ele à lei, né? Paulo era um cidadão romano, não ia andar fora da lei. E aí Paulo pergunta de onde ele vem, quem era o dono dele, e ele fala que vem de Colossos, que o dono dele era o Filemon. E o apóstolo São Paulo resolve escrever essa epístola. E na hora que ele escrevia, o Onésimo, né, na sua ignorância, devia estar perguntando: mas você acha que esse papel aí, essa escrita aí que você está escrevendo, pode me libertar? Pode acontecer alguma coisa comigo, não ser a morte? Essa epístola fala de perdão. Essa epístola mostra qual é a atitude do cristão. Essa epístola é um protótipo do que aconteceu no Evangelho de Jesus. Porque o apóstolo São Paulo vai assumir a dívida. Ele vai dizer para o Filemon o seguinte: ó, Filemon, né? Chegou aqui o Onésimo, aconteceu tudo isso, mas eu queria te dizer o seguinte, que agora ele não é mais o escravo, agora ele é nosso irmão amado. E eu queria te dizer o seguinte: olha, a dívida que ele tem, eu quero que você põe na minha conta. Se ele tem que morrer, eu morro no lugar dele. O apóstolo São Paulo diz o seguinte: olha, eu sei que quando eu chego na sua casa, você me dá a melhor cama. Faça isso pelo Onésimo, agora ele é o nosso irmão, agora ele é um convertido. É uma síntese do Evangelho. Aquilo que Jesus fez por nós, Paulo se coloca na brecha fazendo por Onésimo. O nome Onésimo significa útil, né? Quer dizer, antes ele foi um escravo, mas agora ele é mais útil ainda, né? Ele é o nosso irmão em Cristo. Gente, é uma carta lindíssima. E outro dia eu ouvi 2 aberrações. Uma pessoa dizendo que a Bíblia precisava ser reeditada por causa dessa história, porque nenhum pastor vai entregar ninguém a lei, esquecendo que quando uma pessoa faz o seminário, ele estuda uma matéria que se chama hermenêutica, e não estudar hermenêutica. Porque a Bíblia foi escrita naquela época para nós entendermos hoje. E qual é o fato ali? É de Paulo se colocar no lugar, Jesus se colocou no nosso lugar. Nós também éramos escravos, nós também merecíamos morrer naquela cruz. E no entanto Jesus veio e morreu por nós. Gente, eu acredito na Bíblia desde a primeira palavra. Lá diz no princípio. Eu acredito desde
daquelas sílabas, daquelas palavras, até a última que termina com Amém, Apocalipse. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. E os pregadores hoje estão um horror. E as igrejas estão horrorosas, porque estão quebrando todos os princípios da palavra de Deus, né? E é por isso que nós estamos sofrendo tanto, e é por isso que não tem conversões, e é por isso que as heresias crescem, por isso que o mal cresce, nós estamos vendo nosso semelhante indo para o inferno. Beijo no coração. Para finalizar, né? Paulo não manda Onésimo sozinho. Ele manda um auxiliar, né, que chama Tíquico. Ele diz, o Tíquico vai com você, você vai levar a carta, o Tíquico vai junto. Quer dizer, quem que está conosco hoje? A gente, depois que aceita Jesus, não está sozinho. Quem está conosco é o Espírito Santo, para fazer a confirmação da validade da carta, para fazer o entendimento da carta, que é a Bíblia Sagrada. Olha, a Bíblia é a Constituição do céu. Um abraço.